Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa, que milita sempre na área política, fará isso um pouquinho hoje, mas vamos trazer à lembrança aquilo que, de repente, nos trazia tanta esperança, como diz a própria Bíblia, né? Mas que, de repente, virou uma paulada na moleira de cada brasileiro que vivia naquela época. Nós vamos falar de um cidadão que o Brasil, com votação maior do que a do candidato presidente, tamanho reconhecimento nacional que ele tinha. E não era à toa, não. Ele abraçava o povo, ele abraçava o trabalhador brasileiro. Vamos relembrar um pouquinho? Até porque a fala dele também é emocionante. Coloca um pouquinho daquele discurso aí. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que nos dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Ele motivava o Brasil, essa é que é a grande realidade. Ele motivava o Brasil. E vinha de uma escola, então, que era também cheia de motivos, né? E de motivação, que era a de Getúlio Vargas, né? Meu Deus, meu Deus. Vamos falar de João Goulart, que além de ser um expressivo político brasileiro, né, na época dos mais conhecidos do Brasil, como eu disse, tendo mais votos do que o próprio candidato a presidente, sendo ele candidato a vice, né, ainda tinha do lado uma das figuras mais bonitas desse país, que era a sua esposa. O Brasil achava, né, a senhora realmente uma mulher lindíssima, né, e inteligente. Vamos falar de João Goulart? Há um trabalho sendo executado no Brasil para que esta memória seja trazida realmente a todos nós. Nós somos um país de pouca memória. Nós sepultamos com muita facilidade aqueles que passaram e fizeram a diferença. E o pior, permitimos que às vezes o que foi colocado de momento, por pior que fosse, por maior mentira que fosse, prevaleça sobre a importância, no caso de João Goulart, que a gente chamava carinhosamente de Jango, né? Tanta coisa que ele fez, e o que é que muita gente lembra? Que ele foi destituído como presidente da República, que ele estaria trazendo o comunismo para o Brasil, que é uma falácia isso, graças a Deus caiu por terra, e outras coisas mais. Quem está fazendo esse movimento, começa aqui com a Verônica Fialho, diretora do Instituto João Goulart. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, Celso. E também aquele que, como diz hoje, traz aqui, né, nas veias, o sangue do paizão, João Vicente Goulart. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Celso. Obrigado ao teu programa pela oportunidade que estamos tendo em trazer estas lembranças, principalmente nessa grande luta que o Instituto vem desenvolvendo no resgate desse período da história de nosso país, tão esquecido até pelo período ditatorial que nós vivemos em nosso país, que foi escondido. Verdade. E que, em certa maneira, alienou, né, uma geração inteira. E hoje que nós reconquistamos, depois de tanto sofrimento do povo brasileiro, a nossa democracia, nós temos que reconquistar e relembrar a história para que possamos avançar naqueles preceitos que o presidente João Goulart tanto pregou e pelos quais ele caiu, que é a reforma do Estado brasileiro, até hoje não realizada em nosso país. Eu quero te agradecer. Um velho sonho que ele acalentava, que ele conseguiu transformar em realidade em alguns pontos, né?
Hoje você ouve falar, por exemplo, eu ouvi alguns candidatos há tempos, né, no tempo de eleição, né, se fala, por exemplo, em melhoria salarial e tudo mais. Quando é que um louco seria capaz de dizer hoje que traria 100% do aumento do salário mínimo nessa nação brasileira? Estou falando o bom louco, né? Só João Goulart mesmo, que lutou e fez isso acontecer em pleno governo Getúlio, quando ele era ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho. Sem dúvida, são alguns pontos da história de vida e de luta do presidente João Goulart que muitas vezes as atuais gerações não conhecem. Como, por exemplo, ele lutou pelo 100% do aumento do salário mínimo e conseguiu em 1953. Mesmo assim, teve que sair do ministério por pressão dos próprios militares. Houve o manifesto dos coronéis, na época, que vieram a ser os generais de 64, posteriormente, e também no exercício do seu governo. Hoje, 48 milhões de brasileiros ganham 13º salário, que é uma conquista aprovada pelo governo João Goulart. Dentro do governo, né? O governo João Goulart, quando presidente da República. Então, são essas coisas que o Instituto Presidente João Goulart quer fazer esse resgate, com vários projetos, né? Projetos de documentários que nós temos feito com a TV Senado, temos feito com o Canal Brasil, temos feito agora, possivelmente, o ano que vem, vamos começar a filmar um longa-metragem, Como Matar um Presidente, enfim. E, principalmente, nós temos lutado muito para construir o Memorial da Liberdade e da Democracia Presidente João Goulart, que é um espaço que nós queremos criar para que possamos resgatar os verdadeiros fundamentos que João Goulart prezava, que era a liberdade, a democracia e, principalmente, a legalidade. Então, nós temos que agradecer esse espaço que estamos tendo aqui, Celso, e dizer a todos os telespectadores que o Instituto Presidente João Goulart está empenhado nesse desafio. E, principalmente hoje, quando a gente fala, né, num ano eleitoral, o resgate das reformas de base que eram propostas em 1964 e que não foram possíveis realizar pelo efeito de um triste golpe de Estado civil-militar que abateu o país durante 21 anos de ditadura em nosso país. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta e que nós estamos, após 10 anos de fundação do Instituto Presidente João Goulart, levando adiante com coragem e um desafio de contar às novas gerações aquilo que foi o governo do presidente João Goulart. O que a gente percebe é o seguinte, que não se apagou a memória única e exclusivamente sobre a figura de João Goulart. Se apagou a memória do brasileiro, né? Nós morremos um pouco em termos políticos, em termos de contestação política, em termos de formação política, nós deixamos de formar, né? Seu pai vinha lá de um jovem de dentro do Rio Grande do Sul, que mostrou, né, tendências a ser um político, se fez um deputado estadual, parece que em 47, se não me engano. Constituinte de 47, né? Foi tão bem que lá na próxima, já 4 anos depois, já virava deputado federal e 3 anos depois já virava ministro de Getúlio Vargas. Realmente, Jango teve uma carreira política meteórica. Ele, em 20 anos, né, ele saiu de deputado estadual, deputado federal, secretário do Interior e Justiça, ministro do Trabalho, presidente do PTB Nacional até o final, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, 2 vezes eleito vice-presidente e presidência da República. Então, ele teve uma carreira de 20 anos e deixou a presidência da República com 43 anos. Ou seja, morreu muito moço, ainda pairam sobre a sua morte profundas dúvidas e indícios de que possa ter sido uma operação do Plano Condor. Nós fizemos a exumação dos restos mortais do presidente João Goulart, de meu pai, o presidente Jango, e nós estamos ainda com o processo pedindo essa investigação aqui no Brasil para que ela dê um panorama
daquilo que possa ter acontecido. Então, os desafios são muitos e nós estamos lutando para que eles aconteçam. Agora, reina desde aquele princípio a ideia de que ele teria sido assassinado, né? Como é que fica essa colocação? A sua mãe falou muito sobre isso, você tem dito muito sobre isso, fez-se a exumação, né? E neste momento o Brasil, eu achei maravilhoso, fez o reconhecimento que não teve anteriormente, né? Derrubou-se dentro do Congresso Nacional a chamada cassação, não é mesmo? Né? Instituiu-se João Goulart como verdadeiro presidente do Brasil, que o foi. Né? Presidente Dilma entregando aquela bandeira à sua mãe, acho que foi um dos momentos mais emocionantes. Eu acho que para ela, então, quer dizer, que viu ruir tudo. Eu acho que nós cumprimos o nosso dever. O Instituto Presidente João Goulart, quando surgiram esses indícios sobre declarações, liberações de documentos do próprio SNI, liberações de documentos do CIEX que estavam aí nos escaninhos dos quartéis e da burocracia da ditadura, nós imediatamente tomamos as providências de pedir à Procuradoria-Geral da República uma investigação. Nós, quando fizemos um convênio com a TV Senado e que, naquele momento, nós já sabíamos da declaração de um ex-agente, secreto do Uruguai, que teria dado uma declaração a um jornal uruguaio, nós fomos atrás desta declaração que faria parte desse filme feito pela TV Senado, Jango em 3 Atos, do diretor Deraldo Goulart, casualmente o mesmo nome. E eu fui, junto com a equipe de televisão, a uma prisão de segurança máxima em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, onde esse indivíduo estava preso lá por contrabando de armas, enfim. E tomamos esta declaração dele, onde ele diz claramente como se produzia o monitoramento da família, num primeiro momento no Uruguai. Ele era o encarregado do sistema de rádio, de monitoração, e depois, como em 1976, o delegado Fleury haveria de ter estado em Montevidéu, e que esta operação de monitoramento se transforma numa operação de eliminação. Nós fizemos a degravação desse depoimento na época, entramos com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público tomasse conhecimento. Na época, o ministro da Justiça, que era hoje o governador Tarso Genro, solicitou à Polícia Federal que tomasse o depoimento desse agente, e ele não só repetiu o que tinha dito diante da televisão, das câmaras da TV Senado, como também disse muito mais coisas que estão num documento em anexo para esta investigação no Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. Nós o fizemos, na época, Celso, em nome do Instituto Presidente João Goulart, foi uma das tantas ações que o Instituto vem desenvolvendo, e tomamos o presidente João Goulart como um bem cultural e imaterial da nação brasileira, que, dado a este motivo, era obrigação da Procuradoria-Geral da República, através do Ministério Público, investigar, no mínimo, todos aqueles indícios fotográficos, documentos desclassificados, depoimentos desse agente que conduziam a uma suspeita de um assassinato dentro do Plano Condor. E o fizemos, eu sempre digo isso, e o fizemos em nome do Instituto Presidente João Goulart, porque se tivéssemos feito um pedido, na época, em nome da família do presidente João Goulart, lamentavelmente, sem dúvida, nós teríamos recebido, de parte das autoridades, uma resposta lacônica, devido à nossa lei de anistia, que prevê a prescrição de crimes, inclusive de assassinatos, em 20 anos. Então, nós tivemos que fazer, através do Instituto, pedindo esta providência como um bem cultural e material da nação brasileira, que era um dever da nação brasileira investigar isso.
Então, nós temos lutado com todas as ferramentas que nós temos diante disso. Hoje, depois que a Comissão da Verdade foi criada, isso foi em 2007, ou seja, bem antes da formação da Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada posteriormente, e que tinha os poderes, a Comissão de Exumação, sem judicializar o processo. Em outros países, nós, quando esses crimes de lesa humanidade que ocorreram em toda a América Latina, quando eles ocorreram, a lei de anistia já foi revista e eles não prescrevem os crimes de tortura, os crimes de assassinatos seletivos, os crimes aonde os agentes do Estado tinham sobre sua proteção prisioneiros e esses prisioneiros vêm a desaparecer ou vêm a serem mortos, a responsabilização desses agentes de parte do Estado, os quais os tinham prisioneiros. Então, nós fizemos, em nome do Instituto João Goulart, com a criação da Comissão da Verdade, é que foi permitido a fazer exumação sem um juiz que conduzisse o processo de exumação, como hoje o fazem a Argentina, o faz o Chile e outras nações que estão com processos semelhantes dos desaparecimentos de mais de 30 mil pessoas dos anos 70 da Operação Condor. E há algumas interrogações terríveis, né? Uma das coisas, por exemplo, que mais me chamou a atenção, por exemplo, é que num período de 10 meses nós perdemos 3 grandes lideranças políticas do Brasil. Nós começamos com a morte de Juscelino, parece que em agosto. Né? Depois veio a morte do seu pai em dezembro. E depois, logo em seguida, a morte de Lacerda. Fevereiro ou março. Não... Lacerda, parece que foi fevereiro. De 77. Amigo, eram 3 lideranças que podiam fazer, com certeza, uma mudança generalizada, né, num processo de abertura. Sim. Parece até que eram... vamos limpar o terreiro para poder iniciar esse processo. Sem dúvida. E 3 lideranças que já haviam tentado isto anteriormente através da Frente Ampla. Quando se cria a Frente Ampla, que depois ela é liquidada, né, pela promulgação do Ato Institucional número 5, foi uma tentativa, né, de unirem-se 3 líderes até de ideologias diferentes, mas que pensavam na liberdade e na democracia, cada um no seu raciocínio político. Ou seja, a conjunção da união de lideranças que antes parecia impossível. Lacerda, que havia derrubado o Jango, havia derrubado o presidente Getúlio, Juscelino, que pertencia a outro partido, que em 55 fez uma coligação PSD-PTB, uniram-se para lutar primeiro contra quê? Contra o retorno da liberdade e o retorno da democracia. Jango sempre dizia, foi muito criticado na época por certos setores da esquerda brasileira, que havia se aliado ao seu inimigo. E Jango sempre dizia, primeiro o Brasil, primeiro a liberdade e a democracia. Vamos reconquistar a liberdade e a democracia e depois nós vamos discutir as nossas divergências pessoais. Essa era a filosofia. E em 76, essa grande dúvida que surge das 3 mortes dos mesmos 3 homens, exatamente como tu falaste, Celso. Vamos dar abertura, mas com esses 3 homens vivos? Isso é uma hipótese muito razoável de um sistema fechado que quer dar uma abertura, mas não quer perder o comando. E evidentemente que com os 3 maiores líderes civis, perderiam o controle da sucessão. Meu Deus. Então, evidentemente que até hoje existem suspeitas sobre esse tipo de investigação. Nós, do Instituto Presidente João Goulart, começamos a investigar. Espero que o Brasil continue a avançar. Eu acho que nós temos um grande desafio aí pela frente, que após o encerramento da Comissão Nacional da Verdade, temos que olhar com muito cuidado, com muito carinho, o relatório final desta Comissão Nacional da Verdade e criarmos um debate no Brasil, porque nós somos um país que
que temos assinado vários tratados internacionais de direitos humanos e nós não podemos deixar de pensar na revisão da lei de anistia, principalmente nesses crimes de lesa humanidade. O que eu fico encarando é o seguinte, quer dizer, essas dificuldades, quer dizer, já havia uma trava realmente, né? Eu vejo que com a saída de Jânio, pegou o Brasil de surpresa, evidentemente, mas não deixou de ser uma renúncia, né? E a partir daquele momento a gente sabia, quer dizer, quem foi o cidadão eleito para ser vice-presidente. E naquele tempo ainda com mais força, quer dizer, ele não chegou engajado em Jânio para ser vice-presidente. Ele foi eleito vice-presidente separadamente. Inclusive então, contra o vice do presidente Jânio, que era o senador Milton Campos. Nome dos mais conhecidos no Brasil e respeitados, evidentemente. Quer dizer, uma briga política boa, né? Uma disputa política boa. E aí travaram, inclusive, né? Teu pai, naquele momento, acho que estava na China, se eu não me engano. Estava na China. Né? Hoje o mundo está voltado para a China, o Jango já tinha visão de ir à China fazer uma parceria comercial com os chineses. É né, verdade. amigo? Todo mundo achou que, né, pelo menos aqueles que queriam vê-lo longe do poder, de que ele estava lá para buscar o comunismo, mas na verdade ele estava buscando parceria para desenvolvimento da nação e para vender os produtos brasileiros lá, principalmente o que vinha da área agrícola. Sem dúvida. É bom que se diga, Jango é o primeiro líder ocidental a ir à China. Nixon, que não era comunista, pede por favor, 10 anos depois, para ir à China e retomar, começar a relação comercial que tem. É bom que se diga que hoje o Brasil tem um comércio maior com a China do que com o próprio Estados Unidos. Então, Jango, veja só a visão que Jango tinha de um terceiro mundo independente do que era, naquela época, a divisão ideológica do mundo, que nós vivíamos a Guerra Fria. Né? Jango teve uma participação muito importante na crise dos mísseis também, em 1962, e praticava uma política externa independente no Brasil. Ou seja, votou na ONU contra o colonialismo português em Angola e Moçambique. Jango teve uma política muito independente em relação à economia, reatou relações com a União Soviética. Inclusive, nós temos aí, Celso, uma coisa que os defensores da ditadura falam muito, que são as grandes obras. Itaipu, por exemplo, é uma obra do presidente João Goulart, só que eles maquiaram. Chamava-se Sete Quedas, esta obra. Ele já imaginava a feitura? Não, já estava pronto o projeto. É mesmo? Rapaz. Já estava pronto o projeto. Ele já tinha conversado com o presidente Stroessner na época, já estava pronto o projeto, custaria 10 vezes menos. 10 vezes menos. E naquele tempo não tinha essa história de custar mais, né? Não, por quê? Porque ele tinha reatado relações com a União Soviética, as comerciais. Naquela época, a maior represa do mundo com tecnologia era a represa de Assuan, no Egito. E as turbinas seriam soviéticas, na época que custariam 10 vezes menos que as turbinas americanas que vieram a ser compradas posteriormente por Itaipu. Então nós temos aí que resgatar. Que nós temos que resgatar real, né? essa história. Eu fico lembrando, por exemplo, uma coisa que ficou na minha memória, e hoje eu revi até para que a gente usasse um pouquinho aqui, foi a entrevista que seu pai deu naquele momento para a chamada TV Tupi, né? Para apaziguar, né? Eu, como funcionário da Tupi daqueles velhos tempos, né, me senti um pouquinho em casa, né? Ele mostrando, quer dizer, se houve quem quisesse tirar ele do poder, havia quem o queria conduzir. E a imprensa brasileira fez um papel importante naquele momento. E dentro do próprio Congresso houve um papel importante de muitos políticos que pularam na frente dizendo, não, ele é o vice-presidente, então automaticamente ele é o presidente da República após a renúncia de Jânio Quadros. Exato. Vamos ouvir um pedacinho daquela, sim. Até para matar um pouquinho a saudade do Jango e dos bons tempos daquela televisão que se fazia no Brasil. Vai lá. Para proporcionar aos telespectadores da televisão Tupi, da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil,
Senhor João Goulart, tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada do exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu propósito de ter a minha visita a essa sala foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. A todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem. É gostoso rever, né? É verdade que a televisão naquele momento era um meio de comunicação para quase meia dúzia, né? É verdade. Mas você viu outros microfones ali, a Rádio Nacional levava isso para o Brasil inteiro, né? Verdade, é. E o Brasil ouvia né? Assim como esperava o 1º de maio, né? Do ministro João Goulart do Trabalho, do governo de presidente Getúlio Vargas, para ouvir as novidades, a gente prestava uma atenção danada no rádio brasileiro para poder ouvir essas coisas boas. E sem dúvida foi um momento importante, né? Porque foi como ele diz, de minha longa viagem para chegar até aqui. Naquele momento, já os três ministros militares, os três ministros militares, nós tínhamos o ministro da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, do presidente Jânio Quadros, eles deram declarações, que eram Odílio Denis, Silvio Reck e Grum Moss, eles deram declarações dizendo que Jango era comunista, que se entrasse no país seria preso, quer dizer, eles estavam rompendo a Constituição já. Houve a necessidade, isso é importante aos telespectadores, do grande movimento da legalidade produzido no Rio Grande do Sul pelo governador Leonel Brizola, que uniu, né, a cadeia da legalidade. Ele conseguiu fazer uma coisa que naquele tempo era impossível. A cadeia da legalidade, né? E aí sim... unir as emissoras de rádio num só momento. Num só momento. Por isso que ele fala nesse momento o grande papel da imprensa naquele momento. E foi só após esta união da cadeia da legalidade das rádios, inclusive elas foram se unindo aqui em Goiás, inclusive o governador Mauro Borges aderiu à legalidade, foram aderindo, setores militares foram aderindo, ao ponto que depois o Terceiro Exército, lá no Rio Grande do Sul, que era o maior exército na época, ficou do lado da legalidade da Constituição, e aí foi aonde houve a emenda adicional número 4, que era uma emenda que dormia anos no Congresso Nacional, e que era de um deputado gaúcho, Raul Pila, e que foi rapidamente resgatada para instituir o parlamentarismo no Brasil. Foi a emenda adicional número 4. Um acordão para que pudesse... para apaziguar. Né? Mas quando perguntaram para o brasileiro também, né, num plebiscito, o que ele queria era o presidencialismo. Sim, sem dúvida. Aí Jango assume nesse parlamentarismo híbrido, porque realmente era um parlamentarismo híbrido. Tancredo, que teria que nomear os ministros, consultava sempre o presidente João Goulart. Tancredo depois se entra num processo político do retorno ao presidencialismo, que é outra das coisas que nós temos que dizer. Ele foi eleito 2 vezes vice-presidente e em 1963, janeiro de 63, o povo lhe devolve, através de um plebiscito, com 88%. O povo brasileiro devolve a Jango os poderes presidenciais. E é aí, então, o grande momento desse país. Já que você falou em voto, me lembra números. Quando ele foi com o Juscelino que ele teve mais votos? Foi com o Juscelino, em 1955. Né? Quer dizer, o presidente sonhado e imaginado pelo Brasil para voltar e fazer acontecer, o Jango teve mais votos que o Juscelino. Foi, na época, teve 500 mil votos a mais que o presidente Juscelino, aonde o Juscelino teve 3 milhões e 100 mil votos,
e Jango teve 3.600.000 votos, mais ou menos, na época, como vice. E que foi importante para o Brasil. O presidente Juscelino desenvolve, né, uma política desenvolvimentista industrial que só poderia fazê-la com a sustentação trabalhista que o PTB e o seu vice representavam. Porque desde o começo já houve aquela intervenção branca do general Lott, né, para dar posse aos dois, ao Juscelino. Então, o governo Juscelino se faz possível porque tinha uma sustentação sindical e trabalhista que representava o seu vice-presidente, o Jango, que tinha sido ministro do presidente Vargas. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo um pouco dessa história e lembrando da necessidade de se criar um memorial para isso, né? Um espaço onde a história possa realmente estar ali presente e que a nossa meninada possa visitar e que a gente possa mostrar ao Brasil que nós tivemos homens da expressividade de Jango. Mas nós usamos também o Facebook Diário Brasil TV Gênesis e as pessoas vão deixando algumas colocações e há uma curiosidade com o garoto João Vicente. Naquele tempo você tinha o quê? 6 anos? 7? 7 anos. Eu sou de novembro de 56 e o golpe se dá em abril, 1º de abril de 64. É verdade que naquele tempo a gente não tinha a esperteza que tem essa meninada de agora que está no mundo, né? Computador. E tudo mais. A gente era meio de calça curta mesmo naquele tempo, né? É verdade. Mas como é que você encarou aquilo tudo? É o que o povo está querendo um pouquinho desta realidade, quer dizer, você, sua mãe, seu pai lá na China, quer dizer, vocês tendo que tomar um comportamento de praticamente quase que se esvaziar e tudo mais. Como é que fica uma história dessa, hein, amigo? Olha, são momentos difíceis. E no momento, né? Então, da queda do Jango, então... São momentos difíceis. Inclusive, Celso, eu estou escrevendo um livro, terminando um livro, que chama-se Jango e Eu, Relatos de um Exílio sem Volta. Porque realmente o que acontece em 1964 arranca uma família, né, brasileira, política, e a coloca no exílio. E esse exílio foi prolongado. Foi um exílio que, para ele, sem volta. Jango se torna... Saiu e morreu lá fora. Saiu e morreu lá fora. É o único presidente constitucional do país que morre no exílio, né? Então, essa história do dia a dia é uma história muito difícil, porque de um momento a outro você não tem mais referência, não tem mais pátria, você não tem mais amigos, você não tem mais família. Você está num país diferente. Diga-se de passagem, o Uruguai nos recebeu de braços abertos em 1964. O povo uruguaio tinha orgulho naquele momento de receber o presidente democrático do Brasil, né? Mas posteriormente a América Latina toda sofre um processo de golpes de Estado. Militarização, né? Militarização. Em 1964, quando acontece o golpe militar no Brasil, todos nós, a história, os historiadores, os políticos, não, isso é mais uma quartelada como aquelas que acostumava-se a acontecer no Brasil em outras oportunidades. Mas não era. Aquilo foi, os golpes da América Latina foi uma política do Departamento de Estado americano, ao ponto de que nos anos 70, no ano que meu pai falece, o presidente João Goulart falece no exílio, todos os países da América Latina tinham ditaduras militares. E começa pelo Brasil. Então nós fomos muito bem recebidos no Uruguai naquele momento, mas o Uruguai, em 1973, houve o golpe de Estado no Chile, o golpe de Estado no Uruguai, o Brasil financiou, a ditadura brasileira financiou e apoiou o golpe no Chile, apoiou o golpe na Bolívia, aviões brasileiros da FAB levando armamento para os ditadores bolivianos, e se cria uma comoção depois naqueles próprios países, que você é um exilado, sem poder retornar ao país, aonde as pessoas que não conhecem a história realmente como ela é, dizem, pô, você está foragido do seu país e nós temos que recebê-lo aqui? Brasileiros... De um momento, quer dizer, do líder democrata você passou a ser um delinquente. Né?
Um cara que pelas suas ideias democráticas e libertárias, de um momento para outro, passa a ser alguém que ninguém quer perto. Por quê? Porque os governos militares, tanto do Uruguai como do Chile, ou aqueles que estão ali, só o motivo de você ser amigo daquela pessoa, você está no risco de ser preso, ser chamado a uma delegacia. Então são coisas que a gente cresce no exílio. O meu pai, muitas vezes, a gente estava ali em Punta del Este, Maldonado, no Uruguai, tem muito gaúcho que vai para lá no verão e tal. Pessoas atravessarem a rua para não quererem sequer ser visto perto do ex-presidente. Então são coisas que vai moldando, não é? Como a gente cresce como menino, mas por outra parte é muito bom, porque nós aprendemos a resistência da luta. Não se faz, eu aprendi com meu pai que a sua persistência na luta é o que deu a ele o seu lugar na história. Nós estamos falando 35 anos, 37 anos depois de sua morte, nós continuamos falando em Jango. E talvez eu sempre digo o seguinte, eu tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou, do presidente João Goulart, que morreu no exílio, lutando pela liberdade e lutando pela democracia. Não teria, sem dúvida alguma, não teria esse mesmo orgulho se fosse filho de algum ditador brasileiro que submeteu o povo brasileiro a torturas, a mortes, a sacrifícios, a falta de liberdade durante tanto esse tempo. Então foi bom, nesse ponto de vista, o exílio nos moldou no espírito de luta e nós vamos debater Jango por muito tempo. O Brasil não fez ainda as reformas do Estado brasileiro propostos por Jango em 1964. A reforma agrária, a reforma bancária, a reforma tributária, a reforma educacional, a reforma política. Meu amigo, eu ouço falar em reforma política desde Jango, quer dizer, meu começo no mundo político. Então, esta é a importância que a gente construa através do Instituto Presidente João Goulart e do Memorial, que nós, talvez seja a última obra de Niemeyer a ser construída em Brasília, mas vai ser uma obra que vai se estruturar em dois conceitos fundamentais da cidadania. E mais liberdade uma vez a mão de e democracia. Oscar Niemeyer trazendo um belo edifício para Brasília, né? Sem dúvida. Vamos mostrar um pouquinho, né? Nós Sem temos dúvida. as imagens, mas faz o seguinte, ele está com uma musiquinha somente de fundo, diminui o volume da música e deixa a gente conversando, né? Até para que você agora, né, cumpra o seu papel, porque ela tá dentro desse esquema aí de conhecimento mais profundo do memorial que a gente pretende estabelecer em Brasília. Já tem o seu local apropriado, será que pertinho de nós, ó. Daqui lá terá mais ou menos uns 700 metros, mais ou menos. Sem dúvida. Se você sair daqui da Dá para ir caminhando, né, Celso? Pode dar para ir caminhando, que será atrás do Memorial JK, né? No próximo retorno, naquele setor livre que tem ali, perto da Praça do Cruzeiro. Entre o Memorial e a igreja. A primeira cruz estabelecida na primeira missa de Brasília. Né? Bote as imagens aí para que a Verônica possa nos ajudar e falar um pouquinho deste memorial. Pois é, Celso, esse projeto, ele entrou no MINC em 2006, né? Na verdade, o João Vicente dá uma entrevista para o jornal O Globo em 1º de março de 2000 e a manchete diz assim, filho de Jango criará memorial para o pai. Isso foi em 2000, nós estamos aí em 2014, né? 14 anos atrás. Né? É uma batalha grande, mas que dá também muita satisfação, porque o Instituto João Goulart já obteve muitas vitórias nessa caminhada, né? Como a cessão de uso do terreno, foram 8 anos para conseguirmos a cessão de uso do terreno, através da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. O secretário Hamilton Pereira se identificou muito com o projeto. Essa obra do Niemeyer, ela tem essa seta que vocês podem perceber ali, atingindo a cúpula projetada com o ano de 1964. Ficou, parece que atiraram realmente e ela entrou no concreto ali, né? Ele justificou muito bem essa seta, para nós podermos aprovar essa seta aí no IFAM.
A gente trouxe uma Está escrito justificativa alguma dele. coisa lá, O ano de 1964. 1964, exatamente o ano do golpe de Estado, né? Então ele justifica essa seta dizendo, dizendo que ele quis marcar na arquitetura dele essa ruptura, né? Que aconteceu, que ele diz, quem conhece a história de João Goulart sabe como ele foi violentamente afastado do cargo com o golpe militar de 1964, que durante 20 anos pesou sobre o nosso país. E isso eu procurei marcar na minha arquitetura da forma mais clara, como uma grande flecha vermelha a atingir a cúpula projetada. Então, a gente veio nesse caminho com muitas batalhas aí, obstáculos a serem superados, foram superados um a um. O João Vicente, sem dúvida, é um obstinado, muito persistente, a gente aprende muito trabalhando com ele. Com certeza. É verdade. Né? Vamos trazer à memória a obstinação de Dona Sara Kubitschek? Por aí. O quanto Dona Sara lutou em Brasília e no Brasil para fazer o Memorial JK ali. É verdade, Né? E temos que dar honra a quem tem honra, né? Não fosse uma ação do então governador Paulo Maluf de São Paulo, que através da sua Assembleia Legislativa lá de São Paulo, conseguiu autorizar que o Estado de São Paulo fosse, como diz o outro, que ia dar o dinheiro. Uma grande atitude, né? Nós não teríamos o Memorial JK hoje em Brasília, né? Essa é a grande surpreendente, verdade. Né? Então a gente sabe que é uma luta, você deve estar travando essa luta, né? E alguém tem que chegar junto, senão... Agora, você conseguiu um negócio que possivelmente na época não tenha para o Memorial JK. Para o Memorial Jango, você tem a Lei Rouanet a seu favor. Exatamente. Na primeira, a Lei Rouanet ela foi dividida em 2 etapas. Na ocasião, nós separamos o projeto em plantas e projetos e na obra civil. E nós fizemos a primeira etapa, plantas e projetos, com patrocínio da Petrobras e Eletrobras. Depois ficamos 8 anos para conseguirmos a cessão de uso do terreno e hoje nós já estamos com a Lei Rouanet publicada, prontos para captar para o início da obra civil, que é muito importante que nós consigamos captar ainda esse ano para colocar lá o primeiro tijolo nos 50 anos do golpe. A gente começar a construir o Memorial Liberdade e Democracia João Goulart. Acho que era uma bela homenagem que podemos fazer ao presidente João Goulart. Ali, picante.com.br/Jango é uma outra campanha que nós estamos fazendo para que todo brasileiro possa fazer parte dessa obra. Como é que ela surgiu? Nós recebíamos através do site do Instituto, que é institutojoãogoulart.org.br, mensagens através do Fale Conosco, com a intenção de várias pessoas a contribuir quando sair uma matéria sobre o memorial. Eu gostaria de dar a minha contribuição. Gostaria de contar a história do Jango, por ser um presidente que eu admiro, por ser um personagem incompreendido. Eu quero botar meu tijolinho lá também. Então, aí o que acontece? Nós não tínhamos uma maneira de recebermos essas contribuições, né? Então, o João Vicente, ao mesmo tempo que ele queria atender toda essa demanda, ele tinha essa preocupação de dar transparência, de ter isso muito organizado. Então, buscamos um mecanismo, que é uma ferramenta que se chama crowdfunding, que a garotada usa muito hoje, tem várias empresas que fazem isso, e nós procuramos entre essas empresas, encontramos esse grupo que se chama Quicante, e lançamos aí na internet essa campanha de arrecadação coletiva, né, que a partir de R$10 qualquer cidadão pode doar e fazer parte dessa história do memorial. Então, nós temos tido assim grandes surpresas, as pessoas deixam mensagens muito bonitas e entrando lá nesse site, você clica em Quero Contribuir, pode ser por boleto bancário, por cartão de crédito, por cartão de débito. Nós estamos, isso cria um mailing, uma relação das pessoas que estão contribuindo, que nós vamos colocar no livro, no memorial. Chama isso de formiguinha, meu tem também até chama aqui de vaquinha também, né? É o nome mais popular. É verdade. Crowdfunding é o nome mais pomposo, mas é a velha e boa vaquinha, né? É o espírito de todo mundo junto, como diz o outro. Você olha ali, o formiguinha que eu quero dizer, você vê quando elas estão, né, alinhadas, né? Alinhadas e levando sobre si um peso maior do que o próprio corpo várias vezes, e aí você vê que elas trilham e chegam junto. E eu acredito mais nesse espírito formiguinha aí
de todo mundo colaborando do que um poderoso chegar junto, né? Sem dúvida, eu acho que, inclusive, nós temos tido algumas reuniões com empresas até que hoje... Jango, Celso... Falei, Rouanet, Jango, a empresa é um grande negócio. Jango era um homem de um espírito muito, muito solto, né? E empresas, inclusive multinacionais, nós já tivemos hoje, há dias atrás em São Paulo, já querendo colaborar e participar. E nós tivemos principalmente com sindicatos também, porque eu acho que nós, através da Lei Rouanet, nós temos como as empresas descarregarem o imposto de renda que pagariam ao governo federal, elas podem abater 4% daquilo que pagariam através da Lei Rouanet no incentivo à cultura. Mas conversando com vários sindicatos, amigos nossos, amigos do Instituto Presidente João Goulart, lá de São Paulo, nós estamos pensando em fazer também uma grande campanha, né, junto aos sindicatos, porque não eles mesmos entenderam que a Lei Rouanet é importante para a colaboração da construção em si, mas que os trabalhadores não poderiam estar fora de uma homenagem como esta. E foi em cima disso que nós fizemos algumas palestras lá em alguns sindicatos, em algumas federações, de que realmente eu acho que todos os trabalhadores, que são 48 milhões de trabalhadores que ganham o 13º, não é isso? Uhum. Que participassem desta campanha, seria uma homenagem, não é? À luta que Jango travou. Você já pensou em uma sua vida inteira ali escrita assim, ó, obra financiada pelo trabalhador, não é nem financiada, quer dizer, né? Produzida pelo trabalhador brasileiro. Eu acho que seria talvez a maior de todas as honras ao Jango. E sem dúvida alguma, nós temos aí que, claro, nós vivemos uma situação, um momento eleitoral, mas sem dúvida alguma, eu acho que nós vamos obter uma grande participação nacional com certeza. nessa obra em conjunto. Agora, o que eu achei, sabe o que eu achei mais interessante, lendo o folder e tudo mais, e no bate-papo que a gente teve lá fora? Foi a destinação que se dará ao memorial. Isso é importante falar. Ele simplesmente não será aquilo que a maioria de nós vai imaginar, no momento, que seja meramente um museu. Não, ao contrário. A ideia é completamente diferente. Eu acho que a Verônica, que a diretora, está à frente disso. Mas a ideia é que não seja nem um museu nem um mausoléu. Ali nós queremos construir um espaço que seja uma usina geradora de novas ideias e de novas propostas. Eu acho que é importante dizer que quando a gente fala do memorial Liberdade e Democracia, Presidente João Goulart, é importante dizer que é um espaço onde tem também um projeto paisagístico com uma área de convivência que vai trazer, principalmente para o cidadão de Brasília, né? E o brasileiro que nos visitar e até o estrangeiro, que nos visitar, esse espaço de convivência, né? Nesse espaço tem também a instalação do Instituto João Goulart, que vai promover capacitação, cursos, seminários, leituras. O próprio memorial, como o João Vicente estava dizendo, é um espaço para que se reflita e para que se, na verdade, reverencie esses conceitos de liberdade e democracia que são tão importantes na formação da cidadania, né? Então, tem até essa um contato ideia. telefônico ali, 9309-4422. Esse é do Instituto João Goulart. Esse é do Instituto João Goulart. Também nesse projeto a gente vai ter no site do Instituto, que é institutojoaogoulart.org.br, um memorial virtual para que as pessoas que não possam vir até Brasília tenham esse conhecimento. Vocês vão usar um pouquinho do virtual, dos modernismos de hoje, né? Tem feito, por exemplo, na área de esporte, a gente comentava sobre isso, né? Lá em São Paulo fizeram memorial de futebol, e você aperta ali e tal e vê, e parece que você está até integrado. Nós temos conversado, nós estamos focados na construção em si. Mas nós temos conversado com muitas pessoas dessa área de ativação, né? De ativação de espaço e pessoas altamente
inteligentes nisso, pessoas que participaram do Memorial do Futebol. O mais importante, nos diziam elas, João Vicente, o mais importante não é só construir este memorial, é mantê-lo vivo. Porque se não colocar as crianças, a juventude, você vai ter uma visita uma vez e as pessoas não vão vir mais. E esse é o nosso grande desafio. A Verônica, a nossa diretora, está fazendo um grupo que inclusive vai contar com várias pessoas que queiram colaborar, é o tipo de um conselho, porque paralelamente à construção, nós estamos imaginando um grupo de ativação, pensar o espaço de como vamos gerar ideias. Ou seja, o que aconteceu por que surgiu a grande manifestação de junho de 2013 sobre o transporte urbano, sobre a mobilidade urbana? Vamos trazer esse pessoal, não é? Para dentro do Memorial Presidente João Goulart, se não existe outro espaço para discutir isso, vamos trazê-lo para dentro para discutir essas novas propostas de uma nova inserção social. Se o movimento GLS não tiver um espaço para debater as suas necessidades como minoria, vamos trazê-lo para dentro do espaço João Goulart, do espaço Jango, para discutir isso. Se o movimento do rolezinho, que é um movimento que foi espontâneo no Brasil inteiro, que agora inclusive está se expandindo para a Europa, quer dizer, nós temos uma Constituição que não pode tirar de ninguém o direito de ir e vir, claro, nem com segurança, nem... Então nós temos que trazer a ideia do Memorial Presidente João Goulart, do espaço Jango que ali se criará, não vai ter restos mortais, não vai ser um mausoléu e tampouco vai ser um museu. A família já doou a casa onde o presidente João Goulart Jango nasceu, lá em São Borja, que é uma parte mais intimista. Hoje é a Casa Memorial João Goulart, onde estão os seus objetos pessoais, que é uma coisa mais intimista com o seu povo. A ideia do memorial aqui em Brasília, do Espaço Jango, é que ele seja uma usina de ideias geradora de um grande debate entre os movimentos, entre a sociedade e a cidadania. Esse grupo que está reunido pensando nesse projeto de ativação, que falou para a gente essa frase, olha, vocês estão achando difícil construir, mais difícil é manter ele vivo. E para manter ele vivo, você vai precisar falar com o jovem, né? Porque o jovem é o grande motor que impulsiona uma nação, né? São os jovens. Esses jovens que você também falou, né, Celso, que lá quando houve a queda da nossa democracia, ficaram acéfalos, né? Calados, né? Calados. Uma geração que se perdeu, que eu faço parte, né? Eu sempre gosto de dar o meu exemplo, porque eu sou de 66, então nasci no período da ditadura, cresci sem ter a liberdade de manifestação. Ainda, porque, o jovem daquela época ainda sabia um pouco, né? Cercear exatamente o direito da criança que você era, de ser a jovem bem integrada ao mundo político. Isso, então o memorial ele quer ter esse espaço para o jovem, porque entende que o jovem é o grande motor da nação de transformação. Eu diria que, acima de tudo, você tem que fazer da criança o bom caminho do memorial, viu? Com certeza também. Porque tudo aquilo que a gente ensina a nossa meninada, ela aprende assim, né? E dá frutos, guarda, né? E dá continuidade ao trabalho e cria amor às nossas causas. Com certeza. Esta que é a verdade. Né? Sem dúvida. Você vê a felicidade de uma criança, por exemplo, numa simples faixa de pedestre em Brasília. Né? Enquanto a gente fica meio envergonhado em fazer assim, né? A criança já chega sorrindo, abrindo a mão, né? Consciente, né? Dos seus direitos. Aquilo para ela é cidadania. Que seja um ponto de cidadania. O memorial que, acima de tudo, consiga construí-lo. Eu tenho certeza absoluta que com o meu tijolinho, com o seu, de cada trabalhador brasileiro, a gente vai chegar lá. E que sejam bem-vindas as grandes empresas, os sindicatos, que todos cheguem juntos. Eu acho que esta memória tem que ser preservada e, acima de tudo, ela tem que ser restaurada. Com certeza. Né? Esse é o grande desafio, que a gente possa realmente mostrar a importância da vida de um homem que, desde os seus primeiros dias no mundo político, só fez pensar no trabalhador brasileiro. Sucesso nesse seu empreendimento, viu, amigo?
Muito obrigado. Digo seu, porque como filho, evidentemente, você o abraça muito mais do que nós. Eu queria agradecer a possibilidade que tivemos hoje aqui de explicar esse espaço que nós queremos, através desse memorial, entregar a Brasília. É bom que se diga que nós temos aí um desafio muito grande e que, inclusive, em contrapartida, nós temos com a Secretaria de Cultura do GDF, seja nesse governo, no próximo governo, ou naqueles que vierem. Até nós porque temos um o desafio. GDF não pertence a governo nenhum. Exatamente. Ele, certo? Entra governo, sai governo, ele continua o mesmo Nós GDF. já temos firmado esta contrapartida de um trabalho em conjunto nesse sentido, de preservar, desenvolver e, principalmente, cultuar os conceitos de liberdade e democracia que esse país conquistou e precisa preservar. Tá certo. Muito obrigado. Por ter vindo. Bom te conhecer, viu, João Vicente? Obrigado, Celso. Resgatei um pouquinho da memória do seu pai, porque você, como diz o outro, se botasse um do lado do outro... Obrigado, né? A todos os telespectadores aqui do teu programa, os nossos agradecimentos. Tá bem. Obrigado por ter vindo também. Sucesso. Obrigada, Celso. Eu que agradeço. E queria só dar uma palavra à TV Gênesis, que para mim foi uma grande alegria estar aqui. Certo. Porque conheço a Sara, sou da Sara do Rio de Janeiro, coincidentemente. Quero mandar um abraço para o Silvério Pérez, que me apresentou a Sara, que é um grande amigo do Rio de Janeiro. Tá certo. Agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço. João Vicente, obrigado. Eu também, Celso, muito obrigada. Sucesso. Obrigada. Memorial João Goulart. Meu Deus, Brasília merece. João Goulart muito mais. Lá de cima ele deve estar feliz da vida. Grande abraço.